Boa tarde. Boa tarde, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus e as bênçãos sem medida, recalcadas, sacudidas, transbordantes, estejam depositadas sobre a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. É um motivo de alegria estarmos aqui nessa tarde, para bendizermos, para louvarmos e para engrandecer o nome do Senhor. Louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo Jesus, que as nossas lutas, a qual possamos, nós temos que entender, como o apóstolo Pedro tem dito, né, para que a gente venha estar sempre firme, abundante nessa fé. Porque a luta que nós passamos em Cristo Jesus, outros irmãos também passam por ela. Então, não só é nós, meus amados irmãos, que passamos por dificuldade. Todos os irmãos na face da terra estão passando por lutas tanto espirituais quanto físicas. Toda família tem um inimigo para tentar em nosso meio, para trazer divisão dentro de uma casa, dentre os irmãos, dentro de uma família, para que haja discórdia, para que haja briga, contendas no meio de uma família. Mas não é de Deus essa ação. Essa ação vem do nosso adversário. Nós entendemos que de Deus vem paz, de Deus vem alegria, de Deus vem longevidade, de Deus vem obediência, do Senhor vem justiça, vem ordenância para nós seguirmos, para nós nos adaptarmos à palavra de Deus. A forma de agradecer a Deus. A Bíblia nos ensina como devemos servir a Deus, como devemos adorar a Ele e andar na presença dEle por Cristo Jesus. Amém? Aqui vou deixar aqui uma palavra de introdutória aqui no livro de Romanos, capítulo 6, que diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Qual é esse poder do pecado? A morte, meu irmão. Ali, pecado é a morte, né? Nós entendemos que disse Paulo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aqui é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz aos irmãos, né? Aos irmãos lá de Roma, né? Para quê? Porque é possível nós dizermos que estamos em Cristo Jesus, né? E nós vivermos no pecado? Será que isso faz com que a graça de Cristo Jesus abunde em nossa vida, meu amado irmão? Isso é o que diremos assim que é uma ideia errônea de Paulo, né? Para o quê? Para confrontar aquele povo, para confrontar os cristãos, porque não tem cabimento, meu amado irmão. Não tem nenhum cabimento, nenhum padrão bíblico para dar um sustento a pessoas que dizem que está em Jesus e viver no pecado, como se diz, pessoas que dizem que está na luz e vive nas trevas. Não tem nenhum padrão bíblico que dá sustento a viver dessa forma. De maneira nenhuma. É o que Paulo diz no verso de número 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem como viver no pecado se nós já morremos para o pecado. Entendemos que na morte de Jesus, né, na crucificação dele na cruz do Calvário, nós fomos batizados tanto na morte de Jesus como também na sua ressurreição. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou para com o Senhor. E nós que confessamos ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós somos batizados em sua morte. E na sua ressurreição também nós ressuscitamos, não para mim, não para o mundo, mas nós ressuscitamos para viver em novidade de vida, mas agora viver para Deus, não para o homem. Amém? No versículo 3 ele diz assim: ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, confirmando aqui que o Espírito Santo terminou de falar que nós fomos batizados também na morte de Jesus, né? Então nós temos que compreender isso. Se nós somos de Cristo, verdadeiramente na morte dele, assim como ele morreu para o mundo,
né? Como ele morreu ali para nos dar remissão do nosso pecado, também nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado. No versículo 4 ele diz, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Então, se nós verdadeiramente formos libertos por Cristo Jesus, se de fato e de verdade nós nos arrependemos e recebemos de Jesus a redenção dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, não somos mais escravos do pecado, né? Não somos mais escravos do pecado, mas agora na ressurreição de Jesus, nós também ressuscitamos para andar em novidade de vida. Agora é andar, é viver para Deus, ou seja, morremos para o mundo, mas ressuscitamos para ter uma vida digna diante de Deus. Amém? Essa é a mensagem introdutória. Mas vai ter mais confirmação lá em Romanos capítulo 8. Mas antes disso, nós vamos louvar ao Senhor e dar seguimento à mensagem. Romanos capítulo de número 8. O livro de Romanos, meu amado irmão, é o livro da justificação, tá? Da justificação, ele que nos justifica. Quando nós entendemos e nos examinamos que estamos de padrão à palavra de Deus. Quando nós olhamos para nós e vimos essa mudança de ações, de atitude em nossas vidas. Assim, nós verdadeiramente estamos servindo a Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Engrandecido seja o seu nome, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou quem deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou quem deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei
porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer eu soprei e designei profeta às nações. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Por isso eu estou aqui, e seu nome adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Ele deu, aleluia, Jesus. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Oh, Jesus Cristo amado, glória a Deus, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Love yourself. Um dia de sol. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Eu andei sem destino, perdi a razão. A estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão, e a alma vagava a escuridão. Das graças da morte o Senhor me arrancou. Mistura a verdade, eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já foi temporal. Foi barba querida, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus conquistou. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória a Jesus, graças a Deus. Garra da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal.
Sou dia de sol, mas já fui temporal. Foi barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh, glória a Jesus, aleluia. Jesus consertou. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos louvar mais um aqui. Vamos para a palavra, né, meu? Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Vai visitando a terra, papai. Visita, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Tenho uma palavra para você. Não desanime, não. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouvia o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Oh, aleluia, Jesus. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. A tempestade vai passar em nome de Jesus e a vitória vai chegar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter que voltar porque você só não se desespere pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos homens, nem se detém na roda dos escarnecedores. Ande com o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, a glória e louvor do nosso Senhor. Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Oh, aleluia, Jesus. Ele me mandou falar que vai
mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma, para sua alma. Enxugue essa lágrima do rosto e tenha calma. Sabe por que a tempestade vai passar? Em nome de Jesus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa ter. Vai chegar solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter que voltar. Se você só não se desespere, pelo amor de Deus, vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar. Em nome de Jesus, glória a Jesus. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor, te entrego as nossas vidas, nossos familiares em tuas mãos. Meu Pai, por meio da tua bondade e misericórdia, meu Deus, faço menção aqui da vida da minha irmã Celiomar e de toda a sua família, que o Senhor nesse momento, meu Pai, possa, meu Pai, estar revestindo, estar curando, libertando, restaurando essa família. Pai, vai dando força, vai dando vigor nessa tarde. Pai, vai de encontro com cada um da família, meu Pai, dando livramento fisicamente e espiritualmente, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas sobre esse lar, sobre essa família, sobre essa terra, sobre esse território. Vai repreendendo o espírito da morte, vai repreendendo o espírito do acidente, o espírito da contenda, da briga, da discórdia dentro desse lar. Meu Deus, repreende agora a fúria do Inirá, Macebe, a Cavassuri, Novai, a Sé. Repreende agora o espírito da fúria, meu Pai. A fúria do inimigo que tem se levantado contra essa vida, contra essa família, contra esse lar. Esse espírito de contenda dentro desse lar vai queimando agora, Senhor. Falatório, xingamento, papai, vai repreendendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de imundícia queima agora, Jesus vai queimando. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro restauração sobre esse lar, sobre essa família. Liberta a família, liberta o marido, liberta os filhos, liberta os parentes, meu Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor, Amanacebe, Acavassuri, Covasnacé, vai operando a tua glória, o teu poder, manifesta, Arabachébia, em nome de Jaragassóbia, Covanai, em nome de Jesus, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Oremãe, a séria, Cavacébia, operando o Senhor, quem impedirá? Arabachéria, santo é o teu nome, Senhor, visita agora nossa nação. Liberta, Senhor, essa nação do comunismo. Liberta, Senhor, da prostituição. Liberta do adultério. Liberta da fofoca. Liberta do engano, da mentira. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que é corrupção. Liberta do sistema corrupto, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, toma a minha vida, a minha família em tuas mãos nesse momento. Eu peço por revestimenta, pelo manto da invisibilidade, nos tornando invisíveis
visível aos olhos do nosso inimigo. Oh, Pai querido, Pai amado, nós oramos pelo nosso inimigo. Senhor, nós bendizemos aqueles que mal diz, bem falamos bem daqueles que falam mal de nós, Senhor, e oramos por aqueles que nos perseguem, meu Pai, e oramos por aqueles que dizem ser o nosso inimigo, quebrando corações, meu Pai, repreende a fúria, repreende o ódio, repreende a mágoa, o rancor, desperta no coração do nosso parentesco o desejo, meu Pai, de arrependimento, o arrependimento sincero e genuíno, desperta no coração de cada um o desejo de salvação, o desejo de te servir, arranca a mágoa, arranca o ódio, arranca, Senhor, essa tenebrosação, arranca, Senhor, essa angústia, essa mágoa dentro desse coração, mas vai quebrantando, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, porque tem que haver quebrantamento, tem que haver sincerimento, arrependimento sincero, tem que haver, Senhor, desejo nos corações para que te sirva, para que ande na tua presença e pratique a justiça. Vai, Senhor, operando nessa tarde, vai, Senhor, nos libertando, vai nos curando, vai nos restaurando. Eu declaro bênção física sobre nós, bênçãos espirituais em nosso meio, os dons espirituais manifesta, Senhor, nos fortalece na força do Senhor, nos dá vigor, nos dá força, nos alegra na tua presença. Senhor, nos mantém de pé, nos ajuda a te servir, nos ajuda a te adorar em espírito e verdade, nos ajuda a andar na tua presença, nos fortalece na força do Senhor. Ó Senhor da glória, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, também é o meu Senhor, também é o meu Deus, o meu Pai eterno. Ó Santo, Santo, Santo de Israel, é o Senhor dos exércitos. Glória, nós nos rendemos a ti, honra nós te damos, ó Pai, para glória e louvor do teu nome. Aqui estou, Senhor, eis-me aqui para fazer segundo a tua vontade. Põe as palavras no meu lábio, Senhor, e aonde essas palavras chegar, que pessoas venham, meu Deus, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas debilidades, confessar Jesus como Senhor, como Salvador, que só por meio de Jesus há salvação, que não há outro, meu Deus, modo de ser salvo, somente por Jesus. Oh Pai querido, Pai amado, e que essa palavra venha iluminar, venha brilhar sobre vida, e que essas palavras, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida que nós devemos tomar, meu Pai, é essa posição diante de Ti, nos humilhar na Tua presença, confessar em nossos lábios, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, a honra e a glória seja dada ao Teu nome, Ramasébia, Gabadagassoria, Covassubneve, Assai, manifeste a Sua glória e o Seu poder. Senhor, vai agindo, vai interagindo, vai operando, vai manifestando, abra os céus, derrama as bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, transbordando em nosso meio, agindo o Senhor, quem impedirá, operando o Senhor, quem impedirá. Tome nossas vidas em tuas mãos, está tudo diante do teu altar, Senhor, 100% em teu altar está a minha vida, está a minha família. Pai, em nome de Jesus, nos reverte das tuas armaduras, nos fortalece do seu poder, nos dá autoridade, em nome de Jesus. Todavia, meu Pai, não que seja feita a minha vontade, mas louve e agradeço o Senhor, que o Senhor seja louvado agora e eternamente em nossas vidas, em nossas ações e em nossas atitudes, em tudo, meu Pai, louvado seja o teu nome. Assim eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Meu amado irmão, preste bem atenção nessa mensagem que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, e vou fazer menção dessa mensagem por meio do Espírito Santo, compartilhando com os irmãos nessa tarde, pela graça do Senhor nosso Deus e por meio do seu Espírito, porque eu em mim mesmo não tenho como entender as palavras, mas isso é algo espiritual, vem de Deus. O espiritual pertence ao Senhor, o carnal pertence à terra, o terreno pertence à terra,
mas os celestiais pertencem ao céu. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que creem em Jesus e que tem ele como seu Senhor, como seu Salvador. Porque o Espírito Santo é quem nos dá força a prosseguir, a caminhar e avançar nessa terra e avançar na palavra de Jesus, sempre mantendo a obediência, sempre mantendo a sabedoria, sempre mantendo um padrão de sujeitar sempre a Deus, resistir nossa carne, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Quando nós sujeitamos a Deus, resistimos nossos prazeres, resistimos nossa carne, resistimos ao mundo, resistimos a séculos e séculos desse mundo, aos deuses desse mundo, ao Senhor desse mundo, que o adversário é o Senhor desse mundo. Quando nós resistimos ao diabo e sujeitamos-vos a Deus, o diabo, ele vai fugir de nós. Por que ele vai fugir? Porque ele não vai achar nenhuma brecha em nossas vidas. A Bíblia diz que por um caminho o inimigo ele vem diante de nós, mas por 7 caminhos ele fugirá de nós. Por quê? Porque a porta está fechada e ele vai ver que não tem nenhuma brecha, ele vai bater e por 7 caminhos o inimigo vai fugir daqueles que temem a Deus, que obedecem e que andam na presença do Senhor. Mas aqueles que só de boca, meu amado, aqueles que só estão dentro de igreja, acham que a igreja tem poder de salvar, tem poder de curar, de libertar, esses aí estão enganados. Esses aí estão sob o poder maligno. Igreja não muda ninguém, meu amado. Placa de igreja não muda ninguém. Ah, Senhor, você está falando para mim não ir para a igreja? Não, não é isso. Eu estou falando que não adianta nós ir para a igreja e nós não ser uma igreja. Pode passar 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja, mas se não houver Jesus na sua vida, para que haja mudança, transformação, não adianta estar dentro da igreja. A placa de igreja não vai salvar ninguém. Placa de igreja não vai libertar ninguém. Placa de Deus e vida, salvação e vida, cura e vida, pode ser o que for. Não vai salvar ninguém. Quem vai salvar, quem vai curar, quem vai libertar é Jesus. Não adianta eu estar dentro de uma igreja e eu não estiver Jesus na minha vida. Porque quem vai me curar e quem vai me libertar é Ele. Se as palavras dele estiverem em mim, se eu creio em Jesus e as palavras dele estiverem em mim, pedireis em meu nome e assim será feito. As palavras têm que estar em mim. O que é isso? A palavra é a espada do Espírito Santo. É a palavra de Deus que faz com que ele habita dentro de nós. Todos aqueles que têm a palavra de Deus guardada em um bom depósito e pratica ela, esses são chamados filhos de Deus. Mas nem todos que estão dentro de uma congregação estão ali para servir a Deus. Porque a Bíblia é bem clara que no meio do trigo tem joio naquele meio. Tem joio naquele meio. Ou seja, dentro de uma igreja, nem todos estão ali para servir a Deus. Tem pessoas que estão servindo a sua própria carne, fazendo as suas próprias vontades. Tem pessoas que estão implantadas ali pelo diabo, que não se converte, não se convence. Mas tem outros que verdadeiramente estão servindo a Deus. Mas o que fazemos com esse joio no meio do trigo? Temos que arrancar, não. O Senhor disse, não arranque o joio do meio do trigo, não. Para quê? Porque senão vai arrancar o trigo junto com o joio. Deixa que no dia da colheita, aqueles que vêm colher, vai fazer a separação. Vai botar o trigo de um lado e o joio do outro. O trigo, ele vai servir porque o trigo vai estar cheio de quê? Vai estar cheio de fruto. Mas o joio é só aparência, é só capa. Não vai servir para nada. E Jesus vai dizer, lança-o no lago de fogo. Todos aqueles, meu amado irmão, naquele grande dia, vai haver a separação. Assim como um pastor aparta as ovelhas de um bode, assim será separado naquele grande dia. O Senhor vai dar ordem aos seus anjos, reunir todos os seres humanos na face da terra. E como um pastor aparta o bode das ovelhas, as ovelhas vão vir para a sua direita e os bodes vão ir para a sua esquerda. E o Senhor dirá,
aos que estão à sua direita, bendita do meu Pai. Vinde e possuí por herança toda a herdade que o Senhor nosso Deus, Ele preparou para ti desde a fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, o Senhor já preparou esse lugar para as ovelhas. Por quê? Porque tive fome e me deste o que comer. Tive sede e me deste o de beber. Estive nu e me vestiste. Estrangeiro e hospedaste-me. Na prisão foste me ver. Doente foste me visitar. Aí então as ovelhas dirão: Senhor, e quando tiveste fome, demos que comer? Quando tivesse sede, quando teve sede, demos de beber. Esteve nu, te vestimos. Na prisão foste te ver. Doente foste te visitar. Hospedamos-te quando estrangeiro. E o Senhor dirá assim, alegremente: olha, que bem-aventurado és tu, porque aquele que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Lembrando sempre que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, esses vão entrar no reino de Deus. Então ele orará para a sua esquerda e dirá assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque estive com sede e não me deste de comer, de beber, estive com sede e não me deste de beber, estive com fome, não me deste o de comer, estive nu, não me vestiste, estrangeiro, não foste me ver, na prisão, não foste me visitar, não me hospedaste, estive doente, mas não foste me ver. E eles dirão: Senhor, e quando tivemos com fome, com sede, nu, estrangeiro, na prisão e doente, e não oferecemos uma ajuda a ti? Ele diz assim, olhará para ele: servos inúteis são vocês, eu não vos conheço, porque aquele que não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. Ali, para todos aqueles, há ranger de dente, há fogo aonde nunca se apaga, aonde os bichos corroem e nunca se acaba, aonde gritos e planto não cessará. É o lugar aonde muitos vão se arrepender, mas vai ser tarde. Meu amado irmão, se me perguntarem se eu sou tão valente quanto foi Paulo, eu diria que não. Mas você não é cristão? Sim. Estou me esforçando a ser um servo de Cristo Jesus. Mas por que você não é tão corajoso quanto Paulo? Eu diria, porque cada um tem a sua convivência com Cristo Jesus. Portanto, eu não tenho a coragem que Paulo teve, mas eu sirvo o mesmo Jesus que ele serve. Portanto, nas oportunidades, se for de usar a coragem que ele tinha, o Senhor Jesus vai me dar e vai me capacitar, não me tornando corajoso quanto ele, mas no momento usar a coragem de pregar o Evangelho, de renunciar aquilo que não é apropriado a Deus, de pregar a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, não um evangelho facilitado, não um evangelho que acobre os pecados das pessoas, mas é um evangelho de renúncia, um evangelho crucial de arrependimento. Aquele que não se arrepende, que não se converte a Cristo Jesus, não tem vida eterna para com ele. Pelo contrário, para eles é vida de condenação, é vergonha eterna. Mas para o que teme ao Senhor e obedece, é vida eterna, meu amado. Não tem como eu estar servindo a Deus praticando o pecado. Não tem como eu dizer que sou da luz e vivo nas trevas. Está enganando quem, meu amado e minha amada? Está enganando a si mesmo. Porque a Deus ninguém se engana. De Deus ninguém se escarnece, porque Deus não deixa ninguém escarnecer dele. Ele diz na Bíblia que o homem semear, o homem ceifará. Ou seja, o que o homem plantar,
o homem vai colher. Se planta o mal, você vai colher o mal. Se planta o bem, você vai colher o bem. Então, cuidado com a semente que você lança na terra. Cuidado com a semente que está plantando. Porque uma semente caindo na terra, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu acima da terra e veio os pássaros e a comeu. Outra caiu em pedregais. Não tendo chuva, ela nasceu, mas entre as pedras secou-se e o sol veio, ela secou e ela morreu. Outra caiu entre espinhos. Ela nasceu e ao crescimento dela, os espinhos a sufocou-las e ela não suportou-las e a morreu. O que quer dizer isso? O Senhor diz que a semente que caiu caiu uma semente em boa terra. Aquela semente, ela brotou, ela cresceu, ela deu fruto. Ela deu por um, deu 30, outro 60 e outro 100 por um. O que eu quero dizer com isso? Que a semente que a gente lança, a gente pode colher muita semente dela. A gente pode colher muito fruto daquela semente. Não vai colher só a semente que nós plantamos. Vejamos bem que fisicamente, quando nós plantamos um caroço de feijão, ele nasce. Quantas bases de feijão nós colhemos em um pé de feijão? E quantos caroços de feijão vêm em uma base? Contamos aí de 8 a 10 caroços de semente, que vem em uma base. Ali produz 100 por um, digamos assim, 100 por uma semente, que um pé. Um pé de milho, um carocinho de milho, um grão de milho. Quando lança na terra, ele cresce e ele nasce. E quando ele dá aquele milho, a gente pega uma espiga. Se a gente for contar ela, vai dar mais de 200 sementes, né? Assim, na prática, na lógica. Vai dar mais de 200 ou mais sementes, grãozinho naquela espiga. Então, meu amado irmão, assim é a semente também que nós lançamos espiritualmente. É a palavra. A palavra, ela tem um grande poder. O mal que nós lançamos sobre a vida das pessoas, aquele mal vai voltar em dobro para a minha vida. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a semente que estamos lançando sobre terra. Quem são a terra? Nós somos a terra. Eu, você somos a terra. E nós lançamos semente. Nós temos que lançar boas sementes para que aquela semente dê bons frutos e na colheita nós venhamos colher com alegria. Mas aquele que planta uma semente má, que é uma palavra mal sobre a vida de outro, aquela semente ela vai dar fruto. Ninguém sabe por quanto tempo a pessoa vai colher aquela semente. Porque é uma semente lançada sobre a terra, sobre uma vida. A pessoa que plantou, ele vai colher ela. Não tem como a pessoa plantar algo e não ter a colheita. Ninguém planta nada para não colher. Todos aqueles que plantam algo, colhem alguma coisa. Por isso, nós temos que saber o que nós estamos plantando. Tomar muito cuidado com a semente. Porque na colheita, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não tem como colher laranja e colher limão. Plantar laranja e colher limão. Plantar melancia e colher abóbora. Plantar feijão e colher arroz. É da mesma forma espiritualmente. Não tem como eu plantar o bem para colher o mal. Ou plantar o mal para colher o bem. Não tem como eu plantar o amor e colher o ódio. Não tem como plantar ódio e colher amor. Não tem como eu plantar a verdade e colher a mentira. Se eu planto a mentira, eu vou colher mentira. Se eu planto o mal, vou colher o mal. Mas se eu planto o bem, se eu planto paz, se eu planto alegria e se eu planto obediência, eu vou colher a vida eterna. Isso é o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem tem que frutificar. Nós só temos que praticar o fruto do Espírito Santo. O amor, o gozo, paz, alegria, domínio próprio, longevidade, gozo. Tudo isso vem de Deus. E aqueles que o praticam têm sobre ele o Espírito Santo de Deus, porque manifesta os frutos do Espírito Santo. E ele é ensinado pelo próprio Espírito a chamar Abba Pai. O Espírito Santo é quem nos ensina. E assim por ele, nós somos
conhecido, reconhecido por Deus por meio de Cristo Jesus, que eu e você somos filhos de Deus. Mas aqui vai algumas características de pessoas que dizem ser cristão, mas são carnais, né? A primeira característica de um cristão, Romanos capítulo 8, verso de número 1. Eu li lá em capítulo 6 e traz confirmação aqui no capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e da adoção, porque nós adotamos de quem? Nós fomos adotados por Cristo Jesus e adquirimos dele o seu Espírito. O Espírito dele, ele habita em nós. Preste atenção. Portanto, quer dizer o quê? Eu declaro. Portanto, há uma declaração de quem? De Jesus. Portanto, eu declaro agora, para hoje, para esse momento, para todos aqueles que por meio dessa palavra chegaram ao entendimento e reconhecer as suas fraquezas, a sua necessidade, reconhecer, né, se convencer que realmente é Jesus, que é o único Senhor e Salvador, que é por meio dele que nós vivemos, que por meio dele que nós somos libertos, você vai compreender, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Jesus, verdadeiramente firme na videira, injetado nessa videira que é Jesus, ele não está sobre condenação. A condenação, ela vem para aquele que anda na carne, para aquele que não está servindo a Deus, ou seja, que serve as suas próprias vontades. Digamos assim, que não andam segundo a carne, olha só. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre ele. Mas aqueles que não andam segundo a carne. Aqui já está entrando o quê? Determinação de Jesus que, olha, vocês podem estar na sua carne, podem falar de mim, podem falar da minha palavra, mas o meu espírito não está em vós. Por quê? A inclinação da carne é morte. A inclinação da carne, porque a lei da carne é a condenação da morte. Isso não se refere a uma morte física, mas uma morte espiritual. Portanto, agora, o Senhor está declarando que aquele que está em Jesus, nenhuma condenação está sobre ele. Está sobre ele. Mas aquele que não anda segundo a carne, nós temos que entender a parte B desse versículo. Aqueles que não andam segundo a carne, olha, meu Deus, será que eu estou andando na carne ou estou andando no Espírito? Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E se, na sua examinação, você vê algo que está te impedindo, trazendo, que a carne está te inclinando a praticar mais o desejo dela, você tem que sair dessa ação o mais rápido possível. Tem que sair dessa ação da carne o mais rápido possível para vir para a inclinação do Espírito. Porque aquele a quem nós alimenta mais é a quem nós servimos. Se você alimenta mais a sua carne, você é escravo da sua carne. Aonde tem festa, aonde tem balada, aonde tem droga, aonde tem bebida, aonde tem farra, aonde tem, vamos supor, churrasquinho, você é capaz de deixar a igreja para estar naquele meio. Então você é um crente carnal. Isso é o quê? É obra da carne, não é obra do Espírito. Hoje é Santa Ceia, eu vou deixar de cear para mim estar em um lugar, no meio de pessoas que não servem a Deus, me corrompendo, né? Ou seja, eu sendo uma pessoa corrompida por aquilo, porque lá só vai haver coisa da carne. E lá eu sei que eu não vou agradar a Deus e vou estar nesse meio, sair da comunhão, vou negar Jesus por aquilo. E quantas pessoas não negam Jesus por uma tripinha de cocaína, por uma tripinha de maconha, por um copo de cerveja, né? Quantas pessoas não negam Jesus por uma prostituta, por um engano, por uma mentira, por uma fofoca? Quantos não está trocando Jesus por essas coisas? Por um copo de cachaça, de bebida, por uma festinha que só dura um momento.
Então, meu amado irmão, inclinação da carne. Inclinação da carne. Mas aqueles, ele diz, não andam, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não anda segundo a carne. Quer dizer o quê? Que sobre esse que anda segundo a carne, a condenação ainda está sobre ele. Mas aquele que anda segundo o Espírito de Jesus, nenhuma condenação é sobre ele. Porque sobre os que andam em Jesus, ele já tomou sobre si nossos pecados. Ele já nos purificou, já nos redimiu pelo teu sangue. Porque na expiação de Jesus na cruz do Calvário, ele nos deu o quê? Redenção e vida eterna, para que nós seguimos a ele. Enquanto nós estiver firme em Jesus, nenhuma condenação há sobre mim. Eu estou sobre a proteção do meu Senhor. Eu estou sobre a blindagem da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou debaixo das asas do Todo-Poderoso. Eu estou debaixo da mão de Deus. Todos aqueles que têm Jesus, ele está sobre essa proteção. Ah, mas eu não vejo. Não tem como ver algo que é espiritual. Mas sobre nós, que tememos ao Senhor, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Não é ao redor de todos. Onde muito, o meu anjo da guarda. Não, ninguém tem anjo da guarda. Ninguém tem anjo da guarda. Os anjos do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Daquele que tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Nós temos que compreender que a inclinação da carne é nós andar no mundo, é fazer as coisas do mundo. Mas a delegação do Espírito em nossa vida, que é dada por Jesus, é servir a Deus em obediência e abominar o mundo, abominar o pecado, abominar as paixões mundanas, o perigo da vida, abominar tudo aquilo que nos faz pecar, que nos faz perecer diante de Deus e adquirir tudo aquilo que nos torna luz em nossa vida, que se torna verdade em nossa vida, conhecendo tudo isso, para praticarmos e andarmos na essência do Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Qual é essa lei do pecado? É da carne, meu irmão. Tudo isso está se referindo às obras da carne, que nos faz pecar, e por isso andamos mortos espiritualmente, que a qualquer momento pode acontecer uma morte física. A Bíblia diz que o Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele ama um pecador, mas é aquele pecador que se arrependeu dos seus pecados e que agora tem e anda em uma novidade de vida em Cristo Jesus. Aquele pecador que tem prazer de estar no pecado, que tem prazer de viver pecando e que é uma abominação aos olhos de Deus e que vive praticando tudo aquilo que é horrendo aos olhos do Senhor, esse aí, o Senhor adverte ele para que ele se arrependa, mas não se arrependendo, a abominação do Senhor ao pecado vem sobre ele. A ira do Senhor vem sobre essas pessoas, destruindo tanto o pecado quanto aquele pecador que não se arrependeu dos seus pecados. Então há uma morte física sobre essas pessoas também. Após a morte espiritual, vem uma morte física, né? No versículo 5 ele diz assim, no versículo 4, para que porquanto, versículo 3, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava, enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Deus enviou Jesus, meu amado. Deus enviou Jesus. Jesus degrediu a lei? Não. Jesus, ele cumpriu toda aquela lei. Cumpriu toda aquela lei, porque nenhum do profeta
subsistiu a essa lei. Nenhum do profeta veio que o Senhor enviou teve a possibilidade de cumprir a lei. A lei, se a pessoa defraudasse ao menos um tio, uma vírgula, ele violava aquela lei. Então nenhum homem seria capaz de cumprir a lei. Aí Deus envia o seu Filho na forma de homem de carne, na carne que vem o pecado, e ali vencendo o pecado na carne. E ali cumprindo toda a lei, por fim vencendo a morte, para nos dar o quê? Espiritualidade de vida. Mas não por qualquer outro, mas só por Jesus. Somente por Jesus nós adquirimos o quê? Essa vida eterna. Por isso, meu amado irmão, sempre nós estamos fazendo esse apelo. Se alguém de vocês foi tocado por essa palavra em seu coração, e nesse momento quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, escreva aí no comentário, que eu vou estar daqui orando por você, e crendo que o Senhor vai lançar todo o seu pecado no mar do esquecimento, e ali te trazer uma nova vida para que você ande em novidade de vida. Eu não vou te dar nenhum padrão de que vai ser um caminho de flores. Eu não vou te enganar com essas palavras de que vai ser tudo uma facilidade, não, meu amado irmão. Eu falo a verdade. Se você não está em Jesus e as coisas não estão indo bem, quando você vir para Jesus, não vai pensar que tudo vai ser flores, não. Aí é que o negócio vai dobrar mesmo. Aí é que a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque vai vir as provações, meu amado. Vai vir as provações, minha amada, para saber se você subsiste essa situação e que você, nessa provação, você vai vencer para ser aprovado por Cristo Jesus. Paz do Senhor, meu irmão Alex, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, a sua família, amém. Está entendendo, meu amado irmãos? Não vou falar que quando você confessar Jesus, você vai andar por caminho de flores, não. A Bíblia é bem clara que o caminho, que a porta é estreita e apertado é o caminho. E muitos erram esse caminho. Não vou dizer que é um caminho fácil de andar, que é um caminho que você vai viver uma vida de abundância, uma vida, de riquezas, não. Mas é uma vida que no meio das lutas e das dificuldades, Jesus, ele está com você. Na tempestade, Jesus, ele está no barco. Olhamos para isso. Lá em Mateus capítulo 14, vai falar de que Jesus estava ali no meio da multidão ensinando por volta da tarde ali. Jesus, ele dispensa a multidão e pede para que seu discípulo entrasse no barco e fosse para o outro lado do mar. Jesus, por sua vez, separadamente, ele vai orar ao Senhor, ele vai para o monte. Ele vai para o monte orar ao Senhor. Imaginamos que naquela vigília Jesus estava orando. A vigília para Jesus naquela época começava às 6 horas, 9 horas era a primeira vigília. Das 6 horas até as 9 era a primeira vigília. Das 9 até a meia-noite era a segunda vigília. Da meia-noite até as 3 horas da manhã era a terceira vigília. Das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã era a quarta vigília. E foi na quarta vigília que Jesus veio andando sobre o mar, sobre as águas. Ali ainda era escuro. Ali naquele mar, as águas ainda estavam, aquela neblina, sabe? Quando a gente olha na madrugada, e sobre as águas, sobre aquele vapor, tipo uma poeira, aquela neblina. E ali Jesus vinha naquelas águas e os discípulos viam de longe. Os discípulos assombraram, acharam que era um fantasma. Ele gritou: é um fantasma. E eles temeram, eles ficaram com medo. Jesus lá de longe gritou: sou eu, não temas, não temas, sou eu. Pedro
duvidando em seu coração, diz: Senhor, se és tu, permita que eu vou até contigo. Aí Jesus chamou ele: vem a mim. E Pedro começou a andar sobre as águas, meu amado irmão. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Começa a andar. Meu amado irmão, o que é que nós entendemos com isso? Que enquanto Jesus estava passando uma vigília em oração, os discípulos estavam passando uma vigília em uma tempestade. Porque foi desde a tarde que Jesus dispensou o seu discípulo para ir para o mar, para atravessar para o outro lado. E ali ele estava passando essa vigília em uma tempestade. Ele poderia muito bem dizer: ó Senhor, eu quero ir também com você lá para o monte orar. Mas não foram. E ali, meu amado irmão, a tempestade estava perto de submergir aquele barco. A tempestade era tão forte que aquele barco estava prestes a pique, a se afundar, ou seja, a naufragar. Então Pedro, quando ele visa Jesus, ele diz: permita que eu vou até contigo. E ele começa a andar. E daqui um pouco Pedro olha à sua direita e olha para o vento. O vento veio e trouxe o medo a Pedro. E aquele medo fez com que Pedro começasse a afundar no mar. Pedro estende a mão a Jesus. Jesus pega a mão de Pedro, sobe Pedro. E ele diz o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu amado irmão, a tempestade que eu e você, a tempestade que vem contra nós, ela vai passar, meu amado. Ela não vai durar por todo sempre. A Bíblia nos revela no livro de Salmo que ao favor está a vida. O Senhor está ao favor da nossa vida. Que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Não sei quantas noites tem durado o teu choro. Eu não sei há quanto tempo essa tempestade está tentando te jogar no chão. Eu não sei há quanto tempo você está andando contra a onda do mar. Mas uma coisa eu sei, que o tempo do Senhor ele vai chegar em nossa vida e essa tempestade ela vai cessar. Em nome de Jesus. Meu amado irmão, essas lutas não é para nós não afogar, não é para nós naufragar nela, não. Essas lutas não é para a gente deixar e submerger nela, não. Essa luta é para a gente glorificar o nome do Senhor. Nessa luta é para a gente engrandecer o nome do Senhor. Graça te dou, Pai. Entre meio à luta, a dificuldade, mas o Senhor está me provando. O Senhor está me aprovando também. Meu amado irmão, não podemos olhar para a dificuldade, para a luta, para a tempestade, enquanto o nosso alvo é Jesus. Enquanto os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus. Se nós formos olhar para a tempestade, para a direita e para a esquerda, nós vamos perder a direção. Nós vamos perder o sentido. A tempestade e as lutas vão nos afogar. Porque nós tiramos os olhos daquele que pode nos tirar daquela situação. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de estar fixado em Jesus. Permaneça olhando para Jesus. Eu vou sair da igreja porque A, porque B. Não, meu amado irmão. Não podemos usar desculpa. Isso significa que as pessoas que saem de igreja por causa de A, por causa de B, nunca foi à igreja por Deus, para servir a Deus, mas foi por aparência, está ali por engano. É o que eu digo, igreja não liberta ninguém, igreja não cura ninguém, igreja não salva ninguém. Pode a pessoa estar 10, 20 anos dentro de uma igreja, mas se Jesus, se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre ela, não tem mudança nenhuma sobre essa pessoa. Igreja não muda ninguém.
O Senhor não quer saber de ninguém estar na igreja. O Senhor quer saber se eu e você somos essa igreja. Será que eu sou? Será que você é essa igreja? Placa de igreja não vai salvar ninguém. Como já diz o Espírito Santo. Deus e amor, aquele nome que está destacado não vai salvar ninguém. Jesus, salvação e vida não vai salvar ninguém. Igreja mundial, trono de Cristo não vai salvar ninguém. Reconciliação não vai salvar ninguém, meu amado irmão. Só somos salvos se verdadeiramente Jesus estiver em nossa vida. Se o Espírito Santo de Deus estiver em nossa vida. Não vá uma igreja por causa de placa. Por quê, meu amado irmão? Porque se eu ir para uma igreja por causa de uma placa, eu vou me tornar um idólatra. Vou me tornar um idólatra porque eu estou indo adorar algo que não seja Deus. Isso é idolatria. Servir igreja por causa de placa. Ah, eu vou à igreja porque aquele pastor vai estar lá. Ah, eu vou à igreja porque fulano, aquele homem famoso vai estar lá, meu irmão, meu amado irmão. Isso não passa de idolatria. Está indo para idolatrar aquele homem. Está indo para idolatrar aquela mulher porque é uma famosa, porque tem fama, porque tem nome. Vai, mas é para servir a Jesus. O nosso alvo é Jesus. A tempestade tem afundado muita gente. As lutas têm afundado muita gente. O foco de Satanás é tirar pessoas da presença de Deus. Pessoas que adquirem riqueza. Não glorificam a Deus. É Deus que dá riqueza. É Deus que dá vida. É Deus que dá longevidade. É Deus que dá saúde. É Deus que dá força. A ingratidão, meu amado irmão, é um pecado diante de Deus. Eu tenho que ser grato a Deus em tudo. Em tudo. Pedro, ele falou para Jesus, mandou Jesus embora, porque, Senhor, eu sou um pecador. Mas Jesus disse, oxe, eu vim para os perfeitos ou foi para os pecadores? Que eu saiba, não necessita de médicos sãos, mas sim os que estão doentes. Assim, não são os perfeitos que necessitam de Jesus, mas os pecadores a chegar ao pleno arrependimento. Por isso é necessário produzir fruto digno de arrependimento. Porque só de palavra é o que o profeta Isaías tem falado. Porém, esse povo louva a Deus somente da boca para fora, mas longe de Deus está o coração desse povo. Hipócritas, raças de víboras, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Porque o Senhor, meu amado irmão, o Senhor não está por quantidade, mas sim por qualidade. Nós temos que ter qualificação de homens e de mulheres de Deus e andar na presença do Senhor. Pessoas sisudas, que é isso? Homens e mulheres de uma só palavra, sim, sim, não, não. Qualquer palavra fora dessa não procede do Senhor, mas do maligno, do engano. Porque o Senhor não trabalha entre a dúvida. O Senhor trabalha na certeza, na convicção. Nesse momento, se Jesus voltar, pergunta ao Espírito Santo. Você se julgue a você mesmo. Se Jesus viesse agora, você seria salvo nesse momento? Responda para você mesmo. Será que com as suas ações, as suas atitudes, não te condenaria? Será o que eu estou fazendo não me condenaria, não me impedia de subir ao encontro com Jesus lá nos ares? Imagine, meu amado irmão, nós temos que nos examinar em todos os sentidos da nossa vida, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que Cristo há de vir. Nem os anjos sabem. Portanto, meu amado irmão, de fato e de verdade eu vos digo que, em verdade, a vinda do Senhor, ela nos arrodeia, ela se aproxima. Sinais profundos estão acontecendo.
quando os ouvir de guerra, de rumor de guerra, maremoto, terremotos, é sinais da vinda do nosso Senhor. E isto nós estamos vendo acontecendo. Não é em todo lugar, mas em muitas cidades, em muitos países, isso está acontecendo. Guerras, terremotos que têm acontecido alguns dias atrás, mortes, milhares de mortos, né? E quantos não estão soterrados ainda naquele terremoto que tem acontecido? 7,7 de força. Tudo isso, meu amado irmão, é nos alertando. Esses são os sinais. Lembra das 7 virgens? Das 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes? O sinal é que o homem vem gritando, o noivo vem aí. Qual é o sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo? Terremoto. Esse é ele gritando, Jesus vem aí. Guerra, ela está gritando, o noivo vem aí. Maremoto, cidade que já foi submergida por água, ela está avisando, o noivo vem aí. Esse é o aviso daquele homem que tem gritado, o noivo vem aí, te prepara. Mantenha as suas lâmpadas acesas. Desperta, ó tu que dorme, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu amado irmão, tem muitos aí morto no sono da indolência, que precisa se despertar. Deus vai sacudir a figueira. Figos podres estão caindo da figueira, porque o Senhor está sacudindo a coluna de toda a terra. O Senhor está sacudindo as 4 colunas dessa terra. E nós estamos vendo aí escândalo em cima de escândalo, escondidos, pecados de pessoas, de homens que estão de frente de ministério, caindo à tona. Por quê? Porque nada fica que não há de ser revelado diante do Senhor. Nada fica por oculto, meu amado irmão. Esse ano, como já tem dito várias vezes, é um ano estratégico. É um ano onde aquela falsa paz que está escrito em Daniel, capítulo 10, se eu não me engano, está surgindo. Aí você vai ver pessoas que nem conhecem os outros, pessoas que estavam de mal com outros se unindo. É ano estratégico. E nós temos que ficar atento a essas coisas, porque essa estratégia não é para uma paz, mas é uma falsa paz, que durante 7 anos ela vai durar. Mas após aí, meu amado irmão, aí nós vamos ver coisas que só Deus para nos livrar. E todos aqueles que verdadeiramente estiver em Cristo Jesus vai ser guardado dessas corrupções. A falsa paz já reina, já começa a reinar sobre a terra. E é nos 4 cantos da terra, meu amado irmão. Não é só aqui, não é só lá. É entre os 4 cantos da terra. Você vai ver, e estamos vendo essas alianças dessa falsa paz. Portanto, os cristãos têm que ficar alerta para ouvir o último zoar da trombeta. Porque o último anjo vai tocar a trombeta. E aqueles que ouvir é os que vão subir de encontro com o Senhor Jesus lá nos ares. Amém? Porque se a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, para que ela se cumprisse, meu amado, para que a lei da graça, ela se cumprisse em mim e em você, para que eu e você não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, o que foi necessário? Foi necessário Jesus vir, cumprir toda a lei e ser crucificado na cruz do Calvário, e ele ressuscitou. Na morte de Jesus, nós fomos batizados com ele, e na sua ressurreição, por meio de Cristo Jesus, também nós ressuscitamos a andar em novidade de vida, morrendo para o mundo, mas vivendo agora para com o Senhor nosso Deus. Foi necessário Jesus ser crucificado, e na sua morte, pelo seu sangue, nos expiar o nosso pecado, nos dá redenção e purificação, que nos dá o que? Vida eterna. Para mim
e para você, mas para isso nós temos que estar no Espírito. Não podemos andar na inclinação da carne, mas na redenção do sangue de Jesus, na guiação de quem? Do Espírito Santo de Deus, que ele habita em nós. Jesus, quando estava aqui, ainda o Consolador estava lá em cima. E os discípulos estavam ali tentando impedir de Jesus ir. Ora, e Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, porque enquanto eu não for, não tem como descer o Consolador. Naquele momento, Jesus abençoou os seus discípulos, delegou a ele a autoridade, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que crêem serão salvos, os que não crêem serão condenados. E esses sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Pisará em serpente, porão a mão nos enfermos e os curarão. Né? Então dali ele subiu. Quando ele sobe, um véu se rasgou de cima a baixo, nos dando o quê? Acesso a eu e a você. Agora temos acesso diretamente para com Deus. Não precisamos de expiação de sacerdote como naquela época. Porque era o sacerdote que oferecia sacrifício para a expiação do pecado dos homens naquela época. Mas hoje não. Hoje, se nós temos Jesus, nós temos acesso a conversar com Deus. E a única coisa que separa o homem de Deus é somente o pecado. Se eu estou em pecado, eu não tenho acesso com Deus, porque o pecado me traz essa divisão. E a todos os homens da terra, meu amado. Por isso nós temos que estar no Espírito, ainda que nós estejam assentados em um corpo carnal. Amém? Ainda que nós estejamos assentados em um corpo carnal, mas nós temos que ser homens espirituais em Deus. O versículo 5 ele diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Qual é a inclinação da carne? Se nós ver lá em Gálatas capítulo 5, vocês vão ver as obras da carne. Vocês vão ver lá as obras da carne. Tudo aquilo é inclinação da carne. Mas você vai ver também o fruto do Espírito Santo, que são obras do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Portanto, meu amado irmão, é porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte espiritual, porque a pessoa que anda na carne não tem como ela ter o Espírito de Deus. A pessoa, o que é esse andar na carne? É pessoas que não servem a Deus, é pessoas que não praticam a palavra do Senhor, é pessoas que andam na desobediência, é pessoas que andam na impiedade, é pessoas que têm desejo de viver no pecado, né? Na imoralidade, na prostituição, na idolatria, na mentira, na avareza, na bebedice, na socarrice, no engano, na aparência. Tudo isso é inclinação da carne. Portanto, meu amado irmão, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que é isso? Inimigo de Deus. Quem anda na carne é inimigo de Deus. Né? No versículo 7. É inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, ou seja, os seus mandamentos, a obediência. Quem anda na carne não obedece. Quem anda na carne está obedecendo, mas é a sua carne. Ou seja, se tornou escravo da sua carne. Não é? Se tornou escravo da sua carne. Portanto, de maneira nenhuma, não agrada a Deus e nem pode ser de Deus. Portanto, o versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como, meu amado irmão. Não tem como uma pessoa dizer que é de Deus e vive na carne, no ódio, na mágoa, no rancor, desejando mal para os outros, armando cilada para os outros, fofocando da vida dos outros, falando mal, maldição na vida dos outros. Não tem como servir a Deus e nem pode servir.
E nem pode ser, preste atenção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, meu amado irmão. Aqui é palavra profunda. Se o Espírito de Cristo, ele não está em mim, eu não sou de Deus. Se ele não está em você, você não é de Deus. A Bíblia que está falando isso, deixando bem claro. Porque não tem como. Se o Espírito de Deus, ele está em mim, ele inclina e me ensina a fazer as coisas de Deus, a fazer aquilo que é agradável a Deus. Mas se ele não está em mim, e eu estou fazendo coisas que não agradam a Deus, é a inclinação da carne. É a carne que está reinando na minha vida e na vida de todos aqueles. E são pessoas que dizem ser da igreja. É pessoas dentro da igreja e vivem na carne, meu amado. Essas pessoas, ela não agrada a Deus. A Bíblia diz que grito não atrai a presença de Deus. Que gritos vazios não traz unção de Deus. A Bíblia diz que os mortos não louvam a Deus e nem aqueles que descem às regiões do silêncio. O que é isso? Os mortos não louvam a Deus. As pessoas que andam na carne, morta espiritual. Está dentro da igreja, mas morta espiritual. O seu espírito está em outro mundo, está na lua. Em vez de estar ali no espírito vivo, santo e agradável a Deus, está cotejando em dois sentidos. Sai dali da igreja, não sabe nem o que foi falado, o que o pregador pregou naquela noite. Entra de um jeito, sai pior. Sai falando mal das pessoas. Isso é pura carnalidade, né? Obra da carne. O versículo 9 diz isso, porém não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. De quem? A justiça de Deus. Se Cristo está em mim, esse meu corpo está morto. Para quê? Para o desejo da carne. Está morto carnalmente. Os prazeres da carne está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele está me ensinando a servir a Deus e a andar em obediência. E a andar na presença de Deus de conformidade. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. A carne, na verdade, está morta, né? O pecado, ele está morto em nossas vidas. Mas o Espírito vive por causa da justiça em nossa vida. O que é essa justiça? A verdade. A nossa vida de devoção a Deus. Um padrão que nós estamos servindo ao Senhor. E andando em quê? Nessa novidade de vida e buscando esse aperfeiçoamento até chegarmos na medida a qual nos tornamos luz por completa diante do Senhor. É isso que o cristão tem que buscar, servir a Deus. Esqueça A, esqueça B. O seu foco é Jesus. Vá por Jesus, busca Jesus, medita na palavra dele, porque esses são bem-aventurados. E pratica. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Isso é o quê? É transformação, meu amado. É mudança de ação, de atitude. O que eu era, eu não sou mais. Eu era, mas hoje eu não sou mais. Eu fazia, mas hoje eu não faço mais. Era assim, mas hoje não. É Jesus. Então não é A e não é B. Ah, eu estou na igreja tal. Ah, eu sou da igreja tal. Não, meu amado. Nós temos que ser de Jesus. A igreja não vai salvar ninguém. Ah, eu sou da Deus e Amor. Ah, eu sou do ministério tal. Ah, eu sou
da videira, meu amado irmão, nós temos que ser de Jesus. Nós temos que ser de Jesus. E de mais ninguém. Só basta sermos dele. E eu sou dele e ele é meu. Pode pessoa ser contra mim, pode ser quem for vir contra a minha vida. Mas nada vai me separar do amor de Cristo Jesus. Nada vai me separar da comunhão que eu tenho com Deus. Independentemente de quem quer e quem não quer. Para mim é cada um no seu quadrado. Servindo a Deus ou não. A única coisa que eu posso fazer é orar. Para que essas pessoas cheguem a um pleno entendimento de que eles é criatura ainda, que não houve uma renovação, são pessoas apenas criaturas, criadas por Deus, mas não são filhas de Deus, são só apenas criatura. Porque para nós nos tornar filhos de Deus, nós temos que obedecer, nós temos que conhecer e nós temos que praticar a justiça. Porque é isso que o Espírito Santo nos ensina, a ser filho de Deus. E o Espírito de Deus que habita em mim, que o Senhor olha lá do céu e vê, eis o meu filho amado. Ele aponta para todos nós. Por quê? Porque o Espírito dele está em nossa vida. O Espírito que Cristo Jesus nos deu, ele está em nossa vida. E é isso que nos torna filho de Deus. Não é eu ter uma vida de oração. Não é eu estar dentro da igreja tantas horas. Não é isso, não. É eu ter de Deus o seu Espírito. É eu ter de Deus Jesus na minha vida. Isso é que me torna filho de Deus. E isso nos dá a dignidade. E nos dá o quê? A liberdade de ser chamado filho de Deus. Mas enquanto, meu amado irmão, as pessoas não estiver verdadeiramente com Jesus, até aí é só engano. É só aparência. E mais nada. Muitos estão ali por cargo. Meu amado irmão, não saia de igreja, não brigue com pessoas na igreja por causa de cargo. No reino dos céus há lugar para todos. No reino de Deus tem lugar para todos trabalhar. Não está dando certo ali? Vai para outro lugar que dá certo. Vai evangelizar, vai em tal lugar, vai não sei aonde. Vai levar a palavra. Está capacitado para fazer isso? Está na autoridade para fazer isso? Mas tome cuidado. Tome cuidado ao evangelizar. Porque para tudo nós temos que ter uma preparação, uma capacitação pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós temos que crescer raiz. E muitas pessoas querem crescer para cima, sabendo que primeiramente nós temos que crescer para baixo. O que sustenta a árvore é raiz. E o que sustenta cristão é vida de propósito, jejum e oração. Isso é crescer raiz para baixo. É estarmos de joelho orando no Senhor, buscando essa autoridade, esse poder. Porque Ele já tem delegado para todos aqueles que crê nele. Amém? E essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração nessa tarde, que eu louvo e agradeço. Meu irmão Alex, minha irmã Celiomar, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Santo Deus e eterno Pai, nesse momento eu oro agradecendo por essa palavra, por essa dimensão maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor abençoe a vida do irmão Alex, toda a sua família, a vida da minha irmã Celiomar e toda a sua família. Que o Senhor venha encostando um laço, quebrando a lança, queima carro com fogo, e toda ação das trevas no reino espiritual, todo projeto oculto venha ser quebrado, cancelado, aniquilado. Todo mal, Senhor, que o inimigo tem planejado contra essas vidas, contra essa família, vai cancelando agora, em nome de Jesus. Opera, manifesta a sua glória, o seu poder, derrama as bênçãos físicas e bênçãos espirituais, liberta, cura e restaura. Traz, Senhor, grandes mudanças para dentro desse lar, para dentro dessa família. E toda desobediência venha ser cancelada em nome de Jesus. Que nós sujeitamos a Ti e resistimos ao diabo, entendemos que ele fugirá de nós. Toma a minha família em Tuas mãos, a minha vida, a minha casa. Que o Senhor possa abençoar, revestir, capacitar, segundo a Tua bondade e misericórdia. Estende as Tuas mãos poderosas com Teu olhar misericordioso sobre a nação, sobre Israel. Liberta, Senhor, da religiosidade. Liberta do comunismo.
próximo. Liberta, Senhor, da corrupção. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o amor e a graça e as ricas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. E todos que concordam digam amém. Amém, meu amado irmão Alex, a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, foi um prazer rever você, amém? Que Deus abençoe grandemente. Um forte abraço para você e para toda a família. Minha irmã Celiomar, que Deus abençoe, tá bom? A sua casa, a sua família, e que Deus venha libertar toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Paz e graça, em nome do Senhor.